Então o Senhor se coloca como a luz do mundo e busca ali no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 14, para dizer que nós somos esta luz. Então, quando nós somos resgatados, somos retirados do império das trevas e transportados para o reino deste Filho amado, Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção e perdão dos pecados, nós precisamos andar na luz. Mas há essa situação do mundo amar mais as trevas, por isso que ele esconde da luz. Quando nós convidamos algumas pessoas para fazerem parte do nosso convívio, seja familiar, sejam outras pessoas, quando se há uma resistência com relação a isso, há sempre uma crítica à igreja, uma crítica a pastor, uma crítica à forma de gerenciamento das igrejas. Isso é um perigo. E muitas vezes nós estamos incorrendo também, andando nesses próprios erros, quando nós damos ouvido a esse tipo de crítica. Isso não é andar na luz. A igreja é a reunião de pecadores que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então aqui são pessoas imperfeitas, mas nós resolvemos ir para a luz, esta luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, nós precisamos abrir mão das trevas, abrir mão das coisas que nós fazemos que não agrada a este Senhor. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Choramos por uma mensagem pregada, uma mensagem evangelística, choramos por uma mensagem de impacto nas nossas vidas, cremos na soberania deste Deus, na grandeza deste Deus, num Deus perdoador, mas nós não queremos abrir mão. E o texto de Efésios, ele vai falar sobre estas questões. Viver na luz, meus queridos irmãos. Aí você pode ler depois o texto, porque nós não temos tempo aqui, mas é para nós deixarmos algumas coisas práticas de pecado que nós cometemos. E cuidado para que você não tenha uma mente cauterizada pelo pecado. Sabe o que é uma mente cauterizada pelo pecado? É quando você começa pedindo perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, mas daqui a pouco você se acostuma com isso, você entra numa dependência deste pecado e começa a racionalizar aí a sua fé, para dizer assim, eu faço isso, mas quem não faz? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo desta forma, eu peco, mas quem não peca? Que moral que você tem para falar isto? Como se este pecado, esta escuridão que nós vivíamos, nós precisamos partir, sair dela e nos colocar nesta posição de sermos iluminados. E o verso 13 deste capítulo 5 de Efésios vai dizer isso. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, olha só, então a sua verdadeira natureza é revelada. Comece a buscar se realmente você está ali vivendo na luz do Senhor. Se você está andando na luz do Senhor. Isto é necessário para que você cresça na sua vida espiritual. Para que você realmente esteja aí diante do Senhor. É uma luta muito grande. A postura que nós temos que ter diante do mundo, das coisas do mundo, a Bíblia nos fala sobre isso, não ame o mundo, nem as coisas que há neste mundo. Então, nós muitas vezes temos agora uma pegada, talvez uma perspectiva de que nós temos que amar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são. Meus queridos irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado. Quando se fala de ser luz do mundo, é uma expressão que nós estamos vendo aqui. Quando a gente coloca a nossa vida diante desta luz, traga para a luz. Algumas pessoas, elas vivem nos seus pecados e têm a vergonha de se demonstrar, de se colocar diante deste que é a luz do mundo, para que seja esclarecido na sua vida, não para vergonha,
mas para que você se coloque diante deste Deus e peça a Ele perdão pelos seus pecados, e o Senhor, Ele vai te tratar, vai tratar com você para que você seja transformado. Mas nós vimos lá em João, quando o Senhor, logo depois de dizer, né, que Ele amou o mundo de tal maneira, essa é a postura da igreja, essa deve ser a nossa postura, de amar o mundo, né, de darmos a nossa própria vida em amor pelos irmãos, né, pelas pessoas que estão perdidas e tudo, mas nós precisamos ter essa característica de viver na luz. Nós já somos desta luz. O Senhor coloca para aqueles que já foram regenerados, aqueles que já foram salvos, para andar nesta luz. Então é preciso trazer para este Deus, diante deste Deus, e aqui eu quero fazer um apelo, né, para as nossas vidas, para que a gente coloque as nossas vidas diante do Senhor, e aí você vai se colocar diante do Senhor Deus, e você sabe disso, você sabe das coisas que você tem pecado, que você tem andado, distante deste Deus, distante desta luz, e sabe como você faz o teste para isso? Pergunte ao Senhor algumas coisas que você tem dúvida aí. Senhor, eu posso colocar essas coisas diante do Senhor, da luz que é o Senhor? As coisas que eu tenho falado lá em casa, as coisas que eu tenho vivido em casa, que eu tenho vivido na rua, que eu tenho vivido no meu quarto sozinho, eu posso colocar diante do Senhor, isso vai revelar que realmente eu estou na luz, estou andando na luz do Senhor. Isso é necessário que a gente faça. Isso é necessário para que você tenha aí uma vida saudável, espiritualmente falando, diante do Senhor. E ser luz do mundo, sabe o que é? É o holofote para as pessoas. É como o Dr. Martin Lloyd Jones falou, né? É preciso falar de acordo com aquilo que você está fazendo. Nós não podemos falar mais alto e ter uma atitude diferente daquilo que nós falamos. Nós temos que comprovar a nossa fala com aquilo que nós vivemos. É preciso que a gente faça isso. É preciso que a gente se coloque diante deste Deus e fale assim: Senhor, é vergonhoso eu me colocar diante do Senhor, que é a luz do mundo. É difícil colocar desta forma, mas o Senhor, que sonda o meu coração, sabe a natureza das coisas que eu tenho feito e que eu tenho falado. Para que eu viva nesta luz, eu preciso deixar muito claro diante do Senhor as coisas que eu estou vivendo e fazendo. Talvez você tenha dificuldade ou vergonha das coisas que você tem feito. Mas eu vou citar um texto aqui para você também, me lembrando lá da carta de Tiago, capítulo 1, acho que verso 17, né, que vai dizer assim, que o Senhor é o Pai das luzes. Você tem dificuldade com relação a ser esta luz para o mundo, para a sua casa, para a sua família, na sua igreja, né? Este Pai das luzes, né? Ele tem a capacidade, a condição, o poder para trazer para você aí, né, retirar, né, como nós citamos aqui Colossenses 1,13, né, você foi resgatado, retirado, né, tirado à força das trevas para a maravilhosa luz deste Senhor. Você foi transportado, né, para o reino do seu Filho amado. E isso é maravilhoso, é no poder dele. Não é na sua capacidade. Talvez você tenha lutado por você mesmo, tentando se livrar de pecados, sair ali e mostrar esta natureza, né, de trevas da sua vida, você que um dia já foi iluminado, né, por isso que há esse termo, muitas vezes nós ouvimos, né, fulano é iluminado, é justamente aquele que é agraciado com conhecimento, com saber, e o mundo busca isso. Mas nós precisamos entender isso, este Senhor Jesus, Ele nos faz, Ele é a luz do mundo, nós vamos refletir a luz deste Senhor e nós vamos andar a partir dele, por Ele, nesta luz.
E aí, meus queridos irmãos, eu quero, para finalizar, ler o verso 1 do capítulo 5 e o verso 2 também, que vai dizer assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Em algumas versões vai dizer imitadores. Vocês devem imitar este Senhor. Então eu quero fazer esse comparativo aqui da sua incapacidade humana de ser luz, luz para a sua casa, luz na sua igreja, luz aonde você está, mas, e talvez seja aqui bem pesado, nós termos este padrão de imitar este Deus, este Senhor. Talvez seja difícil nós imitarmos este Senhor, como está aqui, né, dizendo que nós devemos ser como Ele. E continua no verso 2, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Né? Então, ser imitador deste Senhor vem dele. Então, no verso 8 lá nós vimos que éramos das trevas, agora somos da luz, e isso é dele. O Senhor é a nossa luz, o Senhor que nos resgatou, é no seu poder. Precisamos voltar a este sentido. Né? O mundo busca conhecimento, estuda para ter saber, e nós temos esta iluminação. Nós somos iluminados, porque este Senhor é a luz do mundo. Então, foi esclarecido para nós a luz deste próprio Deus, para que nós enxergássemos, para que nós tivéssemos uma visão clara deste Deus para nós. E a partir daí, né, pelo poder dele, nós vamos conseguir ser imitador deste Deus. E o verso 2, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Você consegue orar desta forma para este Deus? Queremos ser referência na nossa geração, no nosso povo, na nossa casa, né? Mas nós precisamos entender isso, precisamos ser dominados pelo amor. E às vezes somos dominados pela ira, às vezes somos dominados pelos nossos apetites desenfreados aí da carne, e é o que trata o capítulo 5 de Efésios. Somos dominados por tantas outras coisas, e quando nós tentamos resolver estas coisas na nossa própria força, nós vamos perceber que nós não damos conta. Podemos dar por um tempo, damos conta por um tempo de ser santos, de sermos bons pais, bons filhos, bons crentes, mas na nossa própria força vem aí as tempestades da vida, os problemas da igreja, né, as imperfeições dos pastores, dos irmãos, e aí nós somos abalados aí começamos a ser dominados por qualquer outro tipo de sentimento menos o amor. Meus queridos irmãos, ser dominado, olha só, imitar este Senhor vem dele. Ser dominado pelo amor, é o amor dele que é derramado nos nossos corações, vem dele, de cima para baixo. E aí nós vamos conseguir amar aquele que não é amável, aquele que não merece amor humanamente falando, mas nós vamos conseguir amar. Nós vamos conseguir ter uma postura diferente. Eu lembro de um pai tratando já com um jovem, e este pai lutando contra um filho cheio de problemas, todo tipo de problema que você imaginar. E quem está perto e ouvindo os problemas deste rapaz, dá vontade de falar para esse pai: deixa e vai ser feliz, deixa para lá. Ele já é adulto, ele que cuide da vida dele. E sempre há uma esperança, né, para aqueles que estão na luz do Senhor, para aqueles que são dominados pelo amor. E aí este pai ouviu este filho, depois de muitos anos, ouvir uma música evangélica, e isso reacendeu a esperança na vida dele. Sabe o que é isso? É ser dominado pelo amor.
Nós precisamos ser dominados pelo amor. Precisamos viver isso no nosso meio. Isso é realmente aí refletir a luz do nosso Senhor para as vidas. Amém?